palavra de hoje é sobre o livro Um Exército de Vencedores. E é um livro que eu tenho desfrutado muito. E quando o Roberto falou se eu poderia dar a mensagem, eu fiquei muito contente de falar justamente essa mensagem. Que esse é um livro, irmãos, que eu gosto sempre de ler o prefácio dos livros, né? O prefácio de um livro é algo muito importante. Normalmente as pessoas pulam, né? E o prefácio desse livro ele fala que muitas pessoas se afastaram de Deus, não buscam a Deus. Outras têm Deus como um mero prestador de serviço. Mas poucas pessoas querem conhecer o plano de Deus. E poucas pessoas perguntam qual é o plano de Deus e menos ainda quem o conhece. E aleluia que o Senhor tem mostrado esse plano para nós, irmãos. Aleluia que o Senhor tem mostrado qual que é o nosso papel nesse plano. É muito importante nós, como igreja, termos claro o nosso papel na vida da igreja e o que o Senhor espera de nós. Senhor Jesus. O capítulo que é a mensagem hoje é o capítulo 2, que é a mulher vestida do sol, o filho varão e o dragão. Amados irmãos, nós estamos numa batalha. É importante nós termos isso, né? O livro de Apocalipse é um livro que nos mostra o que acontecerá nos tempos finais, que é os tempos que nós estamos vivendo. É importante nós conhecermos o campo de batalha e o inimigo que nós estamos lutando. Nenhum exército, ninguém entra numa briga, ou até a gente pode pensar hoje num lutador que vai disputar uma luta. Nenhum lutador entra no ringue sem estudar muito o adversário, sem conhecer como o adversário faz, do jeito que ele faz. Porque ele sabe que se ele entrar lá sem saber a forma que o inimigo dele, o adversário dele age, ele pode ser surpreendido, ele pode ser facilmente abatido. Apesar de ele ter toda a técnica de luta, mas ele tem que conhecer. E o Senhor tem nos mostrado, aleluia, qual que é nosso inimigo e qual que é o nosso papel na vida da igreja. Senhor Jesus, em Apocalipse 12, 1, nós vemos aqui a figura da igreja. Eu queria ler com os irmãos. Viu-se grande sinal no céu, saber uma mulher vestida do sol. Amém, aleluia. Amém que esta mulher vestida com o sol é a igreja. É todo o corpo de Cristo presente nessa terra. E, irmãos, nós vemos isso em várias passagens da Bíblia que confirmam isso, né? Que este vestir o sol é estar revestido de Cristo. Nós temos, quando Zacarias anuncia o nascimento de João Batista e de Cristo, em Lucas 1, de 8 a 17, são várias passagens que eu não vou ler com todos os irmãos, mas que demonstram que eu até gostaria de ler a passagem de Zacarias, né? Que ele fala: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, o redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Aleluia. Aleluia, que é essa função, né, que o Senhor veio trazer, né? Veio ser o nosso sol nascente. Aleluia. Então essa mulher vestida do sol representa o povo de Deus. Aleluia. E a lua a lua sobre os pés remete-se à antiga dispensação, a dispensação da lei, né?
Como nós podemos ver aqui em Romanos 4, de 11, 12 e o 16. Deixa eu só abrir aqui. Amém. 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 Eu vou ler aqui porque meu óculos não está muito bom. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creram, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Essa é a razão porque provém da fé, para que sejam segundo a graça, a fim que sejam firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Amém. Essa que faz a referência aqui de ser Abraão pai da fé, que essa lua representa essa primeira dispensação, Senhor Jesus. Mas amém, irmãos, que o capítulo 12 de Apocalipse é um capítulo, toda vez que a gente lê, é um negócio que a gente fica encorajado, irmãos. Eu, pelo menos, toda vez que eu leio, eu falo Senhor Jesus, porque ali descreve o nascimento do filho varão, irmãos. Ali é o que nós almejamos hoje como igreja, é fazer parte de ser o filho varão. Eu gostaria de ler com os irmãos Apocalipse 12, versículo 2. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Amém. Irmãos, esse é o nascimento do filho varão. É o que nós, como a igreja, temos passado, né? Mas, irmãos, aqui nós vemos que o filho varão, ele não vai ser a totalidade da igreja. Ele vai ser uma parte apenas. Irmãos, nós queremos estar nessa parte. Nós precisamos almejar essa parte. E para isso, o Senhor tem nos mostrado caminhos para conseguir trilhar esse caminho para ser o filho varão. Irmãos, nesse capítulo do livro é muito rico, tem vários pontos, e o próximo ponto é um ponto que eu até já comentei, né? E às vezes parece que a mensagem cai com a gente, e parece que é para reforçar o que a gente já falou, né? Que daí eu estava lendo, até lembrei do irmão Lucas, que compartilhou esses dias. Eu ganhei, eu com ele teve uma comunhão, antes de eu saber que era dessa mensagem, que é que nós, irmãos, precisamos ter um cuidado com o mundo. Uma coisa que eu tenho notado, o Senhor tem me mostrado, louvado seja o Senhor por isso, que nesse mundo há várias discussões, há vários argumentos, há várias filosofias, há várias tantas coisas, irmãos. E tudo isso é apenas um estratagema de Satanás. Esse mundo, irmãos, ele tem um sistema instalado para fazer que o Satanás reine aqui. Não vamos pensar que nós estamos num mundo que as coisas cooperam para o evangelho, que cooperam para nosso crescimento de vida. Pelo contrário, Satanás coloca várias coisas no nosso dia a dia que acabam nos enredando. E uma das coisas que ele tem feito muito ultimamente é colocar várias pessoas, vários irmãos em lutas que não são suas. Nós vemos, às vezes, quantos irmãos nós perdemos, quantos irmãos nós vemos tendo
lutando uma causa que não é sua. Senhor Jesus, que nos guarde, irmãos. A nossa causa é o Evangelho. Nós estamos aqui para pregar o reino, para trazer o reino do Senhor de volta, para nos formarmos o filho varão. Para isso nós precisamos de comer da palavra, aplicar o sangue. Não é discutindo se isso ou aquilo está certo ou se está errado. Pelo contrário, é uma ferramenta de Satanás. Eu gosto dessa mensagem, que essa mensagem ela mostra o atuar do nosso inimigo. E é bom a gente estar bem claro disso, irmãos. Ele atua como? Com um caos. Para ele, quanto mais caos, melhor. Então é o que nós vemos hoje. Tudo está um caos, cada vez pior. E a gente às vezes fica discutindo coisas, mas que a gente se perde no principal. Senhor Jesus. E nós aqui vemos, irmãos, que isso tudo é um preparar para o anticristo. Esse mundo está sendo preparado para que o anticristo seja estabelecido. Senhor Jesus, a gente vê em Apocalipse 12, eu queria ler com os irmãos, o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Senhor Jesus, né? Nós também vemos que este dragão, irmão, é a serpente lá de Gênesis 3:1. Eu queria que os irmãos lessem, enquanto eu tomo uma água. Amém. 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 Irmãos, Satanás, ele veio corromper o homem. A ideia dele é corromper a humanidade. Isso ele começou lá com Eva, né? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram. Porque qual foi a intenção de Satanás? Foi tirar a nossa simplicidade e a nossa pureza com as coisas relacionadas a Deus. Senhor Jesus, essa palavra me tocou muito, irmãos. Às vezes não, né? O nosso problema sempre é que nós não somos simples e não somos puros quando recebemos a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos questionamentos, né? E parece que quanto mais às vezes a gente toma a palavra como mero conhecimento, o que parece ser uma coisa boa acaba sendo um problema. E a gente passa a viver complicado, irmãos. Deus criou o homem para ser simples, para receber sua palavra e viver. Igual era Adão e Eva no começo, o Senhor falava, eles faziam. Mas depois que eles foram corrompidos, isso causou todo esse problema, né? O homem começou a se tornar cada vez mais complicado. Senhor Jesus. Senhor Jesus, irmãos, e essa serpente, com o passar dos anos, a gente viu que, porque em Apocalipse fala um dragão, né? Porque ela tem se alimentado da humanidade, irmãos. Isso foi algo que me tocou muito, né? Como as pessoas estão sendo tomadas, irmãos, por todos os lados, né? Satanás está aí nesse mundo se alimentando das pessoas. E tem até em Efésios 2:2, irmãos, vocês poderiam ler para mim? Amém, Senhor Jesus. Irmãos, agora, como nós fomos picados por esse veneno que Satanás injetou no homem,
Nós, às vezes, nos caímos na desobediência. E aí que Satanás começa a fazer todo o trabalho. Ah, ah, eu gosto muito da passagem de Números 21, de 4 a 9. Eu não vou pedir para os irmãos ler, que é uma passagem grande, mas que fala de quando o povo de Deus estava no deserto e começou a murmurar, a reclamar. E o Senhor mandou várias serpentes para picar o povo. E o povo se viu desesperado e começou a suplicar. Foi falar com Moisés. Moisés falou com o Senhor. E o Senhor falou assim: Olha, faz uma serpente de bronze e ergue ela. E todo aquele que for picado e olhar para ela, ele vai ser curado. Irmãos, essa serpente, ela tipifica Cristo. Porque Cristo veio como homem, na semelhança de homem, mas sem o pecado. É como a serpente de bronze. Ela parece uma serpente, mas ela não tem o veneno dentro. Irmãos, e sabe o que livrava as pessoas da morte? Era a serpente ser levantada. Isso, irmão, refere-se ao nosso testemunho. E eu fiquei muito tocado nisso. Irmãos, as pessoas estão sendo picadas. Isso aí às vezes a gente não vê, né? Parece. Pensa só, você está num lugar cheio de cobra, irmãos. E as pessoas estão sendo picadas e a gente está com algo que pode mostrar para elas e ser a solução para elas. Senhor Jesus, irmãos, o vencedor são esses que levam essa vida às pessoas. Nós precisamos erguer o Senhor na nossa vida. Aqui, quando fala que a serpente era levantada, era um sinal que era mostrado. Foi como Cristo, quando foi crucificado, ele foi levantado na cruz. E hoje a gente precisa erguer o Senhor nas nossas vidas, irmão. Senhor Jesus, essa parte da serpente, eu fiquei tocado, irmãos. Tocado porque assim, tenho muito medo de cobra, irmãos. É uma coisa que eu tenho pavor, assim. E eu acho um animal extremamente. Eu tenho aflição. Eu até esses dias comecei a ler a respeito, vi um biólogo explicando. Daí tinha até um curso, eu falei, até quero fazer esse curso de como lidar, que fala que as cobras não são assim algo que você tem que matar, né? Se você tiver por uma chácara, é só você saber lidar com ela que você não vai ter problema, né? E eu sempre fui daquele, vamos matar logo, né? E a gente fica vendo, né, irmãos? As pessoas aí sendo. Eu fico pensando, se a pessoa estivesse num lugar, tivesse uma pessoa perto de cobra ali sendo picada, e eu com o negócio que o soro, assim, para salvar, eu vi a pessoa morrendo na minha frente, e não fazer nada. Senhor Jesus, né? Isso aí foi. Essa palavra, acho que esse medo mesmo serviu para isso, né? Para falar como a gente precisa, irmãos, levar o Senhor para as pessoas, levar essa vida que pode transformar a vida delas, pode regenerar a vida das pessoas, pode tirá-la de um tormento. Porque quando você é picado por uma cobra, você fica meio atormentado, né? Ninguém fica, eu tomei uma picada de cobra, normal, né? Todo mundo fica, até esse biólogo que eu tava vendo, ele falou, onde está uma picada de cobra, você vai tranquilo pro hospital, porque ficar nervoso só vai piorar, né? Mas eu duvido que alguém que toma uma picada de cobra escuta isso e fala, é verdade, aquele biólogo lá falou, eu vou bem tranquilo. Não vai, né, irmãos? E outro ponto, irmãos, que Satanás vem minar a gente, né? Eu gosto de lembrar que essa palavra aqui é como Satanás age. Esse capítulo aqui, ele vem mostrar a nossa posição e o agir. E outro ponto que Satanás nos ataca é quando nós deixamos de ser vigilantes. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes. A gente não pode ignorar os desígnios de Satanás. Senhor Jesus. E tem uma passagem aqui que é muito interessante de Simão Pedro. Eu nunca tinha me atentado para ser justamente por isso, né? Mas quando os discípulos estão lá na última ceia, quem que vai lavar o pé de alguém? Jesus fala, não, deixa que eu lavo. Né? Se humilha, se coloca. Daí ele fala assim, olha, eu vou ler a passagem para os irmãos. Que é Lucas 22, 31 a 34.
Simão Pedro. Não, aqui ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Senhor Jesus, sabe o que representa aqui? Que Pedro não conhecia-se a si mesmo. E nós muitas vezes achamos que nos conhecemos a nós mesmos, irmão. Olha, isso daqui eu posso fazer, que isso aqui não é problema para mim. Tal situação eu levo bem, né? A gente tem que entender, irmãos, que a nossa força, nosso poder está em Deus. Não é nós mesmos. Aqui Pedro falou assim: não, Senhor, deixa que eu faço. Senhor, na hora que chegar aqui, eu vou contigo para a prisão, para a morte. Olha que lindo, né? O Senhor virou para ele e falou assim: você não se conhece, Pedro. Eu te conheço. Eu sei que antes do galo cantar, você vai me negar. Então, Senhor Jesus, que nós, irmãos, lembremos sempre que é difícil nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso é um trabalho que vai levar a vida toda. Porque nós somos complexos, né? Como eu já falei aqui no começo, né? O homem perdeu essa simplicidade. Então, nós não temos confiança em nós mesmos. Nosso poder está em Deus. O que nos fortalece, a nossa força é Deus. Até depois em Pedro 5:8, eu queria que os irmãos lessem. Pedro, 1 Pedro. Obros. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão de estar atento e sobre vigilante, né? Satanás é como um leão que ruge. Senhor Jesus. Outra coisa que eu também tive uma experiência na minha vida, que eu vi um leão de perto e é algo assim extremamente impactante. E se soubesse que tem um leão perto, a gente não andaria tão distraído, né? Então, vamos andar aqui na rua, tem um leão, né? E muitas vezes a gente parece que anda assim na vida, né? Por isso, irmãos, que em Efésios 6, de 11 a 12, é muito importante que, se soubesse que tem um leão, e você ia vestir o quê? Você ia pôr uma armadura, né? Você ia falar: peraí, tem um leão aqui, né? Eu não vou sair de bermuda e chinelo, né? Eu vou pôr uma armadura, porque se ele vier, eu tenho que estar armado. Então, irmãos, eu queria ler com os irmãos o 12, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, os espirituais do mal nas regiões celestes, Senhor Jesus. Então, irmãos, essa é a ferramenta que nós temos, né? Para estarmos atentos, nós precisamos também estar revestidos. Aleluia. E nesse capítulo, agora ele vai começar a descrever a outra estratégia de Satanás, que é o anticristo, né? Até eu gostaria de ler com os irmãos, Apocalipse 12:3 a gente já leu, eu quero ler então o 13:1, que é o que vai descrever a besta. Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar Amém. Aqui, irmãos, se vocês lembram da passagem de Apocalipse 12:3, são a mesma forma, né?
Ele tem a mesma quantidade de cabeças e de chifres, mostrando que o governo de Satanás vai ser exercido pelo anticristo. E tudo que o Satanás ordena, o anticristo cumpre. Vai entrar aqui, irmãos, uma parte que até hoje, com a notícia que nós tivemos hoje cedo, eu lembrei muito do irmão que era um perito nessa parte da escatologia, né? Que aqui ele vai descrever como que vai ser, né? Essa parte, como vai surgir o anticristo, que fala que ele vai ser o oitavo rei, né? Que o anticristo ele fala que dos Césares que passaram, então eram 5. Na época de João havia um que estava exercendo. Se conta os Césares, aqueles que se declaravam deuses e morreram ou assassinados ou cometeram suicídio. E aqui vai descrever, né, que quando o anticristo morrer, Satanás, que vai ter sido lançado, vai se apoderar do corpo dele e vai governar esse restante que vai ser a grande tribulação. Mas aqui, irmãos, que o irmão trabalha é que o desejo de Satanás sempre foi ser igual a Deus, né? É isso que a gente vê hoje nesse mundo, né? As coisas de Deus sendo tirado para Satanás tomar o lugar. Quem tem que estar atento a isso, irmãos? Eu acho que a gente tem que estar atento porque nossa meta é derrotar Satanás. E muitas vezes na nossa vida a gente esquece, né? A gente vê as coisas acontecendo e às vezes a gente acaba achando normal, mas não é normal. Senhor Jesus. Mas aleluia que agora vem uma parte muito boa dessa mensagem. E ela vem falar do arrebatamento do filho varão. Irmãos, eu na vida da igreja, eu sempre fui muito preocupado com essa questão, né? E teve uma época que eu achava que não era para mim. Falava assim, não vai dar tempo. Ser vencedor. Ser vencedor é para um cara igual o Roberto, assim. É, é para outro, nunca para mim. Era sempre para outro. Mas aleluia, irmãos. Que o Senhor tem nos dado essa palavra. Que não é o nosso estágio, como que é nosso estado, irmãos. Senhor Jesus, né? Mas isso é um alento para nós, porque nos faz prosseguir, né? E aqui vai descrever como se tornar um vencedor. Qual que é a característica do filho varão? Irmãos, o filho varão vai ser a parte forte da igreja. E o que faz ser a parte forte? Assim, vou até ler essa parte para os irmãos. Aqueles que fazem parte do filho varão não se importam com a sua vida da alma, com fama, conforto, mas apenas com a vontade de Deus. Eles negam a si mesmos, pois querem seguir o Cordeiro por onde quer que vá e ter um espírito de luta. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero esse coração, irmão. Eu quero esse coração de negar minha vida da alma, de seguir o Cordeiro e fazer o que ele manda. Assim, se for para cá, eu quero ir para cá. Se for para lá, porque quantas vezes, né, nós tivemos irmãos que passaram aqui, mudou um negocinho aqui, não vou reunir mais, viu? Agora não tá do jeito que eu gosto, né? O que é isso, irmãos? Não tá negando a vida da alma. Se o Senhor falar agora você vai para tal lugar, você vai falar, mas eu gosto daqui, Senhor. Isso não é o coração de quem vai ser o filho varão, né? Senhor Jesus. Irmãos, e o importante é que a gente não pode pensar que isso daí é algo para poucos. Sim, é para poucos, vai ser a totalidade dos cristãos, né? Mas isso é para nós. Aleluia, isso está acessível a nós, irmãos. E aqui ele descreve, irmãos, que, aleluia, né?
o arrebatamento do filho varão é algo que vai acontecer no meio dos últimos 7 anos. Quando o anticristo restabelecer a paz em Israel, restabelecer o templo, no meio dos 3 anos e meio, ele vai chegar e falar assim, viu? Agora sou eu que vou ser adorado aí. Irmãos, aleluia, que eu quero ser esse que vai ser arrebatado. Porque quem ficar aqui, irmãos, não vai ser fácil. Então o Senhor está nos dando essa oportunidade, né? Ah, Senhor Jesus. E aqui fala nesse capítulo da parousia do Senhor, né? Que significa presença. Senhor Jesus, como é rico essa passagem, né? Quando nós fomos arrebatados, irmãos, nós fomos até a presença do Senhor, os vencedores, né? Vão ser arrebatados. E lá vai começar a grande luta que descreve no capítulo 12 de Apocalipse, né? Miguel e seus anjos derrotarão Satanás e ele vai ser lançado aqui para essa terra. Senhor Jesus. E o interessante é que tudo a presença do Senhor nos céus já vai tirar Satanás, já vai ser o começo da derrota dele. Até a gente chegar na questão final, que vai ser quando o Senhor voltar e se a aparição pública do Senhor e ser no final da grande tribulação. E outra coisa que aqui fala é da questão de ser Satanás, o acusador de nossos irmãos, né? Que é um tópico aqui dessa mensagem. Irmãos, outro grande problema que nós enfrentamos é a questão da nossa consciência. Senhor Jesus, como Satanás trabalha no nosso dia a dia, irmãos? Como ele tenta nos vencer? Ele tenta nos vencer mostrando as nossas falhas. Por isso que ele nos acusa de dia e de noite. Então, como que ele faz? Você fez isso, você pecou, você é um cara, você tem esse sentimento. Isso é o papel dele, é isso que ele está minando no nosso dia a dia. Mas amém, irmãos, que daí o próximo tópico, que é a outra parte boa dessa mensagem, é vencendo o acusador. Senhor Jesus, amém, irmãos, que nós temos uma ferramenta para vencer, e essa ferramenta está no versículo 11 do Apocalipse 12. Os irmãos poderiam ler? Amém, aleluia, irmãos. Aqui tá as ferramentas que nós temos. Primeiro é o sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Senhor Jesus, primeira coisa, irmãos, nós temos que lembrar que nós temos o sangue. Toda vez que acontecer algo na sua vida, que você recebeu uma acusação de Satanás, aleluia, que esse sangue tem poder para nos limpar. Irmãos, esse sangue é acessível. Às vezes nós sofremos acusações e nós esquecemos que é bem claro. Eu queria até ler com os irmãos 1 João 1,9. Amém. Bem, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos. Esse versículo é algo que tem que estar na nossa cabeceira, irmãos. Tem que estar em todo lugar. Que quando a gente se sentir derrotado, a gente tem que lembrar disso. Esse ato de se voltar ao Senhor é que nos salva, que nos mantém em pé, irmãos. Senão, com o tempo, as acusações vão nos minar. E outra coisa, eles venceram por causa da palavra do testemunho,
Irmãos, aqui vai tratar da seguinte questão: o que nos salva é a palavra de Deus, é o nos alimentar da palavra. Mas isso não deve ser algo teórico, um mero conhecimento, porque isso Satanás não está nem preocupado. Ele pode falar assim: conhece a Bíblia inteira? Tranquilo, eu também conheço. Isso para ele não é o problema. O problema é se a gente estiver vivendo o que a gente recebeu. Por isso que a palavra do testemunho. Irmãos, a gente tem que. Aqui o irmão até fala. A gente não pode brincar de ser cristão. Senhor Jesus, nós temos, irmãos, que viver o que nós recebemos. É isso que deixa Satanás, é isso que ele teme. Senhor Jesus. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que a gente já escutou isso tantas vezes, né? Mas o ruminar, né? Nós, como ovelhas, somos ruminantes. E é legal ver um animal ruminante, né? Assim, eu já tive vaca, já, ela come, come, depois ela deita. E você fala, mas tá mascando até agora. Por que ela tá mascando, né? É que ela não recebe a grama já igual cachorro. Cachorro, se você pegar um pedaço de uma pedra e jogar, se você estiver jogando carne para ele, se no meio jogar uma pedra, ele engole. Depois que ele dá uma tossida assim, mas se você jogar uma carne, jogar uma pedra, ele engole, porque ele tá ali só engole, né? Às vezes a gente tem a palavra como um mero conhecimento. Mas, irmãos, a gente precisa de se trabalhar com a palavra, né? Eu li essa mensagem e falei, nossa, parece que é antigo, né? Às vezes a gente olha as coisas e fala assim, mas o irmão vai falar de ruminar a palavra de novo, irmão. Vai falar de ovelha. Mas, irmãos, é isso que nos faz exercitar, é isso que faz a palavra sair de algo que é um mero conhecimento para ser orgânico. É isso que faz a palavra do Senhor começar a ser prática na nossa vida. Porque é isso que nós precisamos. Porque como a gente vai vencer, não vai amar a própria vida, irmão. É isso que é outro ponto. Eles falam, ó, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essas são as três ferramentas. Senhor Jesus, às vezes, irmãos, eu gostei dessa passagem que fala assim, não se preocupar com o sucesso, o êxito, o nome, a fama, dinheiro, nada disso. Senhor Jesus, às vezes a gente pode até falar, eu me preocupo, mas será que não? Será que a gente não tem muitas coisas da nossa vida que a gente quer vencer e está preocupado? E daí se o Senhor pede, você fala, Senhor, mas agora, né? Ou às vezes você está com um projeto tão grande, aquela coisa, né? Mas o Senhor podia esperar um pouquinho para voltar, né? Agora que eu estou acabando de construir a casa do meu sonho. Ou vou viajar semana que vem para aquele lugar que eu quis a vida inteira aí. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê clareza, irmãos, disso. Que nós para sermos vencedores, não podemos amar a nossa própria vida. Irmãos, eu fiquei pensando muito nessa questão, porque é uma troca inteligente essa. Eu gosto sempre de mostrar para as pessoas a vantagem do que você vai fazer, né? Vantagem, qual que é a vantagem? Irmãos, lendo, eu não vou entrar em detalhes daqui da questão da volta do Senhor, mas os irmãos, eu acho que vão ruminar mais essa palavra. Nós sabemos que a grande tribulação não vai ser nem um pouco fácil. E a gente está trocando, irmãos, um lapso um lampejo, que a nossa vida é um lampejo. Esses dias eu estava vendo, eu faço 40 anos daqui a pouco já, e parece que foi ontem que eu entrei na igreja. Eu vejo esses dias meu sobrinho já está maior que a Ângela, e a vida vai passando assim, e parece que a gente quer fazer as coisas acontecer. Mas a nossa vida é muito curta, irmãos. A gente é muito apegado a essas coisas, por isso que a gente tem que se voltar à simplicidade, um viver simples, quer saber que a nossa vida aqui só tem um sentido, é trazer o Senhor de volta, é ser vencedor,
É esse entregar que vai nos dar vai ser uma troca excelente. Porque quando o Senhor voltar, a gente vai ser vencedor, irmão. O Senhor vai nos tirar na hora que ficar ruim o negócio, ele vai falar assim: opa, vem esses daqui primeiro. Quem ficar também vai ser um trabalhar do Senhor. Vamos falar que isso também é amor do Senhor. Tudo isso que vai acontecer, nós vemos que é o Senhor tratando dos irmãos que vão ficar aqui. Falou, ó, mais uma chance para vocês, viu? 3 anos e meio, tem mais uma chance de ser os vencedores tardios, que tem até aqui mais para frente, que hoje eu não vou entrar. Mas é mais uma chance, irmãos. Senhor Jesus, que nós, irmãos, tenhamos essa visão, que para ser vencedor a gente precisa aplicar o sangue, viver na palavra e não amar a própria vida. Acho que esse é o grande ponto dessa mensagem que eu queria deixar hoje para os irmãos. Irmãos, nossa vida tem que ser para o Senhor. A gente não tem outro sentido aqui. Às vezes a gente fica pensando em tanta coisa. Eu, às vezes, fico pensando em fazer tanta coisa da minha vida. Mas eu acabo até ontem vendo a mensagem, assistindo, eu vi que o Lucas compartilhou aqui antes da palavra do Roberto. No Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero me preocupar com as suas coisas, Senhor. Porque se deixa, igual o Lucas falou, só pensa em mim. Vida inteira, acordo cedo. O que o Rodrigo vai fazer hoje? O que vai ser bom para o Rodrigo? Nem para a Ângela, que é minha esposa, que eu amo. É só eu. Vou acordar pensando no que vai ser bom para mim. Que o Senhor nos guarde, irmão. O Senhor tem nos mostrado, e eu acho importante a gente se debruçar nesse livro, que a gente precisa, irmão, saber qual que é o nosso papel. Com quem a gente está lutando. Qual que é a luta que a gente está travando e o que vai acontecer. Se a gente ficar desapercebido, o Senhor está nos dando um script aqui, falando assim, ó, no tempo do fim vai acontecer isso, isso, isso. O nosso inimigo vai agir assim, assim, assim. Ele vai minar a sua mente, ele vai tirar a sua simplicidade, ele vai te afastar da palavra, ele vai fazer você amar a sua vida. E olha, você está deixando de ganhar isso e isso. E olha, o tempo do fim vai ser assim. Irmãos, está aqui, está na Bíblia, o Senhor está nos mostrando. Não vamos deixar isso de lado, irmãos. É uma palavra que é muito prática. O Senhor está nos mostrando, vamos ser vencedores. Vocês podem ser a parte forte da igreja. E qual que é? Isso é em mim? Sou eu que... Não, irmão. Está no poder de Deus. Não é nem eu que vou fazer. É dependendo do Senhor. Mas só que eu preciso me entregar, irmãos. É isso que eu tenho orado para o Senhor. Senhor, eu quero me entregar. Senhor, eu preciso acordar cedo e pensar primeiro em Ti, Senhor. Eu preciso estar amando a sua vinda, amando o teu reino, pensando assim, como que eu vou estabelecer o reino de Deus na terra hoje? Como que eu vou expressar o Senhor? Como eu vou levantar igual a serpente para o povo assim que está na nossa volta, está sendo picado, está sendo devorado por Satanás? Como que eu vou fazer a diferença hoje para o Senhor? Essa mensagem ela tem vários outros pontos, irmãos, assim, pontos mais práticos, mas eu acho que o Senhor me deu esse ponto principal e é isso que eu quero falar para os irmãos. Vamos ter claro que o nosso objetivo é ser vencedor, é ser a parte forte da igreja. E isso eu quero me entregar para o Senhor. Eu não quero amar minha própria vida. Se o Senhor falar, vai lá, Rodrigo, e faz, eu quero falar, sim, amém, Senhor. Eu quero me alimentar da palavra e eu quero estar aplicando sangue todo dia na minha vida. Senhor Jesus, amém.